Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você usa o Pinóquio, que é uma ferramenta que facilita a instalação e teste de modelos de inteligência artificial a ser executado na sua máquina local. O Pinóquio ele funciona basicamente como um gerenciador de ambientes virtuais para os modelos de inteligência artificial. E se você não é da área de TI, por exemplo, da área de audiovisual e quer só uma visão superficial, basicamente é o seguinte. Imagina que você tenha seu computador e dentro dele você instala no seu sistema operacional um subsistema operacional ali dentro. E aí, qual que é a vantagem disso? É que nesse subsistema ele está encapsulado dentro do seu sistema maior. E aí ele tem um nível de permissão, vamos dizer assim, menor do que se ele estivesse rodando na sua máquina principal. A vantagem disso é que você tem ali um ambiente isolado e isso deixa um pouco mais seguro. Só que para você poder instalar esse virtualizador, você acaba tendo que dar bastante permissão aí para o programa. Então você tem que confiar bastante nos virtualizadores que você está utilizando, tá? Esse é um projeto open source. Se você pesquisar aqui na documentação dele, tem aqui indicações para o repositório. É um repositório que tem, aqui no cantinho você pode ver algumas informações, né? Ele tem uma licença aberta, o que quer dizer que as pessoas podem utilizar. O MIT, se eu não me engano, você pode utilizar ele para fins comerciais, tem que dar uma conferida, tá? Mas você é responsável por ele. Aqui, ó, isso mesmo. O software tá disponível como ele é. Então, não tem garantia de nada. Então, se você usar, tiver alguma falha de segurança, o problema é seu. É basicamente isso que eles estão falando, mas também eles não vão te cobrar por isso, né? Depois dá uma lida aqui, confere bonitinho. Enfim, se você estiver pensando em utilizar ele para algum fim comercial, é sempre bom você revisar a parte da licença. Beleza, é um projeto que tem aí 60 pessoas de olho aí nas atualizações e 4.000 pessoas marcaram ele como favorito, vamos dizer assim. Ok, favorito não, né? Mas como um projeto legal, deram uma estrela para ele. Tá, que eu te digo a respeito disso? Dá para você confiar 100%? Não, em TI você não confia nada 100%, tá? Mas no meu caso, por exemplo, eu estou testando modelos de IA na minha máquina local, porque eu quero saber se modelos que rodam local e são open source, eles são... não vou falar que eles vão ter o mesmo nível que alguns serviços pagos, mas se eles têm um nível satisfatório que eu poderia substituir modelos pagos, né, por modelos open source. E aí para isso eu estou usando uma máquina que eu não tenho nada de importante, não tenho nada de relevante, não tenho acesso a nenhum, sei lá, um e-mail importante meu ou dado de acesso a alguma página que, sei lá, de ambiente que envolve meu trabalho, nem nada. Então eu não confio 100%, mas estou testando nessa máquina de teste, tá? E recomendo que você tome cuidado também antes de instalar qualquer coisa na sua máquina e sair utilizando aí, dando acesso para tudo, beleza? Não especificamente esse projeto que eu estou falando, né? Estou falando de uma forma geral para qualquer projeto que você vê na internet aí. Beleza, então você clica aqui em download, você vai ser levado para a documentação e aí, dependendo do seu sistema operacional, você vai clicar aqui e fazer a instalação. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que você faz a instalação no Windows, que eu imagino que deve ser o caso de uso da maior parte das pessoas que vão estar vendo esse vídeo, principalmente porque muitos modelos, aqui você vai clicar em fazer download e ele vai baixar um .zip, que eu já instalei, mas beleza. Já instalei não, né? Já baixei e ainda não instalei, que vou instalar aqui com vocês. Então, eu estava falando sobre o Windows. Se você for ver, tem muitos modelos que eles são exclusivos para placas de vídeo da NVIDIA. Ó. NVIDIA Only. Tem alguns que são exclusivos de Mac, mas é uma grande minoria. Ó. Esse aqui, ó, Mac Only. Enfim, e acredito que nesse caso, né, de modelos que são exclusivos da NVIDIA, você provavelmente vai estar usando uma máquina com Windows para poder fazer a instalação dos modelos. Tá? Então, beleza. Eu vou na minha pasta aqui de download, como eu falei, já tinha feito aqui download antes. Vou clicar com o botão direito e vou aqui em extrair tudo. Aí o Windows vai abrir aquela janelinha padrão para fazer a extração, extrair o arquivo. Vou executar o instalador. Aí, como eu falei, ó, ele vai pedindo para a gente, ó, ele fala que ele não conhece os autores do Pinóquio. Ele fala, você tem certeza que você quer instalar isso? Ó, você vai estar dando permissão agora para ele fazer muita coisa no seu computador, beleza? Beleza. Vamos seguir aí.
Aí ele vai abrir aqui essa janela. Tá fazendo aqui a instalação. E aí aqui ele pede para você um diretório para ele fazer a instalação. Essa pasta ela não pode existir, tá? Previamente. Tá, eu acho que eu tinha aberto 2 vezes aqui o instalador. Deixa ele encerrar. Tá. Eu vou falar para ele que eu quero que ele instala na D2 pontos, tá? Que é no meu caso aqui eu tenho mais de um HD na minha máquina, o C2 pontos é onde está o Windows e esse D2 pontos é um HD a parte que eu tenho aqui e essa pasta ela ainda não existe. Eu vou falar que eu quero tema escuro, porque eu prefiro tema escuro. E por enquanto é isso. Ele vai fazer a instalação. O processo como um todo ele demora, então ao longo do vídeo eu vou ficar fazendo pausas. Eu vou fazer algumas pausas e vou depois continuar o vídeo, sempre que necessário, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, tá? Nesse caso, essa etapa aqui demorou um pouquinho, mas não tanto. Beleza. Tô aqui, entrei e você fala, e agora? O que eu faço? O Pinóquio já está instalado na minha máquina, tá? Agora é a parte de eu instalar o modelo que eu quero. Então, o jeito mais fácil é você vir aqui, dar uma olhada no modelo que você quer testar, né? Ver aqui as opções, pesquisa no Google e tudo mais. E eu vou fazer aqui uma demonstração do Face Fusion, que é um dos modelos de IA que tem disponível aqui, que é um dos mais populares, tá? Então eu vou clicar aqui em Discover e vou procurar aqui ele, tá? Posso só rolar aqui ou escrever aqui em cima também. Beleza? Aí você vai clicar em fazer download aqui. Aí ele está falando o seguinte, nesse ambiente virtual que eu criei, eu vou precisar, né, instalar o Conda, o Git, Zip, um monte de dependências, tá? Python, e aí você vai mandar fazer a instalação. E aí ele vai demorar bastante tempo aqui, porque ele vai instalar toda aquela lista de dependências, tá? Ele ainda não está instalando o modelo, ele está instalando aqui as dependências, e aí você vai ter que ter calma aí, porque vai demorar. Eu vou dar a pausa aqui no vídeo. E aí quando terminar, vou tomar um café, quando terminar eu volto aqui. Agora terminou de fazer a instalação das dependências. E durante o processo você vai ter que confirmar várias vezes que ele vai perguntar, você pode instalar uma dependência X, Y, Z, você vai, né, tem que sempre dar OK, senão ele não vai conseguir fazer a instalação. E aí agora que eu já tenho todas as dependências para esse modelo funcionar, ele me dá a opção de eu fazer download do script que vai fazer a instalação dessa ferramenta. Então eu vou clicar em download, aí ele vai pegar o script, então ele vai fazer um clone aqui do script que está ali dentro. E aí uma vez que ele tem um script, script na máquina local, aí sim ele vai dar a opção para você de fazer a instalação do modelo. E aí ele vai abrir aqui essa janelinha, que basicamente é o seguinte, ela é como se fosse uma janela do seu navegador, tá? Onde ele está mostrando algumas informações ali dentro do status da instalação. Então, ele pegou aqui dentro, mostrou para mim o básico que eu tenho aqui, né, de informação sobre esse modelo, e aí aqui do lado da esquerda tem as configurações. E nesse momento, como ele não está instalado, eu vou ter que clicar em instalar. Aí aqui, ó, ele vai abrir em cima o endereço localhost 42.000. Na verdade, 42.000, né? Isso é a mesma coisa que 42.000. Então, se eu vier aqui em localhost, 42.000, você vai cair lá no Pinóquio, tá? Porque ele funciona como se fosse um servidor web ali para poder... Ele monta como se fosse um servidor web para poder te apresentar essa interface. Tá? Aqui também ele vai demorar um tempo, porque agora ele vai baixar o modelo do Face Fusion e vai fazer a instalação e, enfim, vou dar mais uma pausa. Aí no final ele vai dar um outro endereço para eu poder acessar no meu navegador, que também vai ser um endereço local, então, se eu não me engano, ele começa com 127 ponto alguma coisa. E aí a gente vai clicar ou vai digitar aqui em cima e aí a gente vai poder de fato entrar no Face Fusion. Nesse momento, então, ainda ele não está instalado, tá? Eu estou configurando o ambiente por onde ele vai rodar, tá? Então, vou dar mais uma pausa no vídeo e quando terminar, eu continuo aqui o vídeo. Finalizada a instalação, a gente vai clicar agora em Done. E pronto. Aí você pode ver ó, que a quantidade de arquivos desse modelo tá falando aqui 6.1 GB. E esse modelo especificamente, ele tem algumas opções diferentes de forma de você executar ele, tá?
Eu não vou falar do modelo do Face Fusion, porque a minha ideia aqui nesse canal é fazer uma playlist com vários vídeos, onde em cada vídeo eu vou testar um modelo diferente, ver como que ele funciona, para ver a performance. Enfim, e aí isso aí vai ser o tema do vídeo que eu for fazer sobre o Face Fusion. Mas só para entender do ponto de vista da instalação de um modelo, eu posso rodar ele no modo default aqui, então eu vou clicar aqui para rodar no modo default. Mas eu teria opções desse modelo, por exemplo, de rodar uma outra versão dele, uma outra interface que ele vai me disponibilizar, por exemplo, para eu trabalhar com ele usando minha webcam. Aí nesse modelo aqui eu vou estar trabalhando com, por exemplo, substituição de rosto, lip sync, coisas do tipo. Então ele vai fazer mais algumas instalações aqui, vamos aguardar. Então, finalizada a instalação, agora o próximo passo é você acessar o seu modelo. Eu, Carlos, trabalho com TI e estou desenvolvendo um canal focado em pessoas da área de TI, mas imagino que pode ter gente do audiovisual que está assistindo esse vídeo, porque é um tema que tem uma sobreposição com a área. E aí eu vou tentar dar uma explicação bastante breve para quem não é da área de TI e queira entender o que está acontecendo aqui dentro. Ele aqui agora deu para gente o endereço 127.0.0.1, 2 pontos e um outro número aqui, 7660. O que isso aqui quer dizer? Isso daqui é um número de IP que vai apontar para dentro da sua própria máquina para um endereço que ele deixou aberto e uma porta específica. Então, como eu vou trazer isso para um exemplo para o seu dia a dia para você entender melhor? Quando você entra num site na internet, por exemplo, www.google.com.br, você entrou nesse site, só que esse nome, google.com.br, vamos dizer assim, ele não quer dizer nada especificamente, né? Para a máquina saber para onde que ela tem que ir. As máquinas, quando elas vão acessar uma ou outra numa rede, ela precisa de um número de IP para poder acessar ela. E seria muito difícil os seres humanos ficarem memorizando esses números de IP. E tem uma limitação também do número máximo de conexões que cada placa de rede pode ter e tudo mais. Então, assim, o Google tem muito mais conexões a todo momento do que uma placa de rede é capaz. Então, qual que é a ideia? O Google tem vários servidores, várias máquinas, cada uma delas tem um número de IP único, né? Como esse daqui, só que algumas faixas de IP, alguns intervalos são restritos para ambientes fechados, tá? Dentro da sua rede local, etc. Mas beleza, o Google tem lá os números de IP dele, e aí ele faz o seguinte, não ele, né? O sistema como um todo funciona assim, você tem o nome e ele traduz para um número. Então, conforme diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo ou em diferentes momentos do dia vão fazendo acesso para o google.com, o google.com.br, ele vai lá nesse sistema que resolve e fala assim, qual que é o endereço de IP do Google? Aí ele vai falar, é o endereço, sei lá, 50.0.0.3, sei lá. E aí ele vai direcionando as pessoas, tá, para esses endereços de IP, e assim ele vai distribuindo você em diferentes servidores. Aqui dentro eu estou falando para você o seguinte, ó, o endereço aqui é um endereço local, então você vai apontar para dentro da sua própria máquina e ele vai estar entrando pela essa porta 7660. Quando você acessa um site na internet, normalmente você acessa ele pela porta 443, que é do protocolo HTTPS, que é aquele protocolo seguro que coloca aquela a chavezinha que fica... Hoje em dia estão escondendo um pouco mais, né? Mas está aqui o HTTPS ou a HTTPS na porta 443 ou é na porta 80, quando normalmente é só HTTP, que é uma conexão não segura, que é um padrão mais antigo. Mas beleza. Isso não vai mudar nada, é só para você entender o que está acontecendo aqui dentro, tá? Então vamos lá. Vou entrar nesse endereço. Você pode clicar aqui, ele vai abrir seu navegador default para aquele endereço, ou você pode vir aqui no seu navegador e simplesmente digitar esse conteúdo que ele colocou aqui dentro. E pronto. Ele abriu aqui o Face Fusion. Que nem eu falei, o Face Fusion ele tem diferentes opções ali de como você vai executar. Ele está mostrando para mim aqui a opção, né, que eu vou trabalhar com vídeos que já estão prontos, eu tenho os arquivos, então nesse caso eu posso fazer a troca de rosto, ou a lip sync e outras coisas mais. E como eu disse, esse aqui não é o objetivo desse vídeo específico, é falar desse modelo. Então, vou deixar nos comentários ali, aí quando estiver pronto, o link da playlist ou do próximo vídeo,
mostrando como que você testa cada modelo. Tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês é, o modelo em si, se eu vier aqui, ele fala para mim que eu tenho 7 GB instalado. Só que esse daqui é só esse modelo, tá? Toda a estrutura do Pinóquio, com as dependências e tudo mais, elas acabam ocupando muito mais espaço. Então aqui, ó, se você for dar uma olhada, a pasta do Pinóquio, que só tem esse modelo que a gente acabou de instalar, ela está ocupando já 23,5 GB da minha máquina, ou seja, praticamente 25 GB. Então assim, tenha consciência que você precisa de um HD, conforme você for instalando mais e mais modelos, você vai precisar de um HD bom, com uma velocidade boa e além disso, né, com uma quantidade de espaço disponível grande, beleza? Acho que é isso. Dúvidas, críticas, sugestões, coloque aí nos comentários. E se você quiser conversar comigo, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais séria, manda uma mensagem para mim no LinkedIn, eu vou deixar ele aí na descrição também. Eu prefiro centralizar as conversas, que a gente for ter sempre num lugar único, porque facilita para mim, né? Não ter que ficar olhando mensagem em um monte de lugar diferente. E eu particularmente prefiro, se quiser falar comigo sobre alguma coisa profissional, falar lá no LinkedIn. Beleza? Valeu, obrigado. Te vejo no próximo vídeo. E se for interessante para você, se inscreve no canal. Valeu!